É um prazer estar novamente com vocês aqui na continuidade das nossas aulas de direito eleitoral. E nós vamos falar agora sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo. É uma ação muito importante que cai nos concursos públicos e você precisa ter exatamente a ideia de como funciona essa ação nos principais pontos resumidos. Bem, primeiramente, eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno o nome iuris da ação, né? Ação de impugnação ao mandato eletivo. Essa ação ela tem uma base legal. Ela está prevista no artigo 14 da Constituição. Então, o número 1 seria a base legal. Artigo 14 da Constituição, parágrafos 10 e 11. Trata-se, portanto, de uma ação constitucional eleitoral e auto-aplicável. Mas, até hoje, repare, já passados vários anos da inserção dessa ação no texto constitucional, não há ainda uma norma infraconstitucional regulamentando essa ação. Então, é importante salientar, primeiro, esse tópico da aula, né? Essa ação ela tem, portanto, um cabimento, né? Agora, a base legal, portanto, está na Constituição. Então, na Constituição, você pode verificar o artigo 14, né? O artigo 14, parágrafos 10 e 11. Bem, cabimento. Vamos falar agora do cabimento. Essa ação, ela é cabível, né? O seu cabimento é por abuso do poder econômico. Ou seja, quando, por exemplo, um determinado candidato numa eleição utiliza do dinheiro de caixa 2, excede os gastos da campanha, né, do que ele pode gastar, e acaba lesando o regime democrático, ou seja, causando uma gravidade no processo eletivo. Então, por exemplo, para caracterizar o cabimento dessa ação, é necessário que as provas iniciais ou as provas durante o processo tratem de condutas graves, com a utilização, portanto, como estamos dizendo, de recursos financeiros, gastos elevadíssimos. Atinge-se, portanto, gente, a normalidade e legitimidade das eleições. E a Constituição está a preservar a normalidade e legitimidade das eleições contra o abuso do poder econômico praticado pelos candidatos. É uma lesão eleitoral. Por exemplo, o que caracteriza esse abuso do poder econômico? Como já dissemos, a utilização de recursos patrimoniais em excesso. Nós temos aqui uma decisão de 2011, na época de Sua Excelência o ministro Gilson Dipp, que diz o seguinte: o significado valor empregado na campanha eleitoral e a vultosa contratação de veículos e de cabos eleitorais, correspondentes à expressiva parcela do eleitorado, configuram abuso do poder econômico, sendo inquestionável a potencialidade lesiva da conduta apta a desequilibrar a disputa entre os candidatos e influir no resultado do pleito. Esse recurso especial eleitoral é de número 1918, do Tocantins, relator ministro Gilson Dipp, publicado em 22 de agosto de 2011 no informativo 24 de 2011. Portanto, reparem que desde aquela época, 2011 até antes, já tínhamos aí a caracterização do abuso do poder econômico com uso excessivo de veículos, cabos eleitorais, né? Enfim, essa questão toda. Uma pergunta que eles fazem em prova é se é cabível o abuso do poder político nessa ação. Se pode discutir o abuso do poder político. Ora, é possível sim, a jurisprudência do TSE e a doutrina assim entendem, desde que haja um liame, um vínculo de ligação entre o abuso, a lesão econômica e política. Pois somente o abuso do poder político isolado não é causa de cabimento da AIME. Portanto, cuidado com essa pergunta e a resposta certa será, desde que haja uma conexão, um liame, um vínculo, um nexo intersubjetivo entre essas condutas. O abuso do poder político, só relembrando a vocês, são aqueles casos em que, por exemplo, o prefeito usa de servidores, usa de veículos, usa de bens e serviços numa campanha e usa, enfim, a máquina pública, né?
ele está, na verdade, se utilizando indevidamente da máquina pública. Bem, outra hipótese de cabimento aqui é a corrupção. Ou seja, a corrupção aqui não é aquela corrupção necessariamente de índole penal, embora esse caso possa também deflagrar a instauração de dois procedimentos, um procedimento investigativo e até resultar no oferecimento da denúncia com o processo crime, mas independentemente das provas ali coletadas, há o procedimento não penal, né? Então, a AIME, por exemplo, pode estar baseada na compra de votos, na corrupção pela mercantilização do voto. Nós temos uma ação específica para isso na Justiça Eleitoral, que é a ação de captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Mas, independentemente dessa ação, porque essa ação chamada ACIS, Ação de Captação Ilícita de Sufrágio, só é cabível até a data da diplomação, que é o limite temporal de propositura dessa ação, a AIME, apelido AIME, essa ação que nós estamos estudando, ela é cabível nos 15 dias da diplomação. Quer dizer, se houver uma compra de votos e já tiver passado o prazo da ação de captação ilícita de sufrágio, é possível se propor uma AIME ainda dentro do prazo de 15 dias da diplomação, né? Portanto, a AIME é cabível pela corrupção, que essa corrupção pode se dar, basicamente, nas eleições, ela ocorre pelo meio da compra de votos, né? É importante salientar que a Lei 12.891 de 2013 deu nova redação ao artigo 262 do Código Eleitoral. E o 262 do Código Eleitoral, que é o RCED, Recurso contra a Expedição do Diploma, permitia também o cabimento desse recurso com base em atos de captação ilícita de sufrágio. Mas hoje não é mais possível essa hipótese, porque o RCED está baseado apenas em inelegibilidade superveniente, que nós vamos explicar em outra aula, inelegibilidade constitucional e falta de condição de elegibilidade. Portanto, hoje a compra de votos tem dois instrumentos formais, procedimentais para o seu cabimento. A ação de captação ilícita de sufrágio até a data da diplomação, que ocorre no mês de dezembro, geralmente dia 19 de dezembro é o último dia para diplomar, e a ação de impugnação ao mandato eletivo, que é contada de 15 dias da diplomação. Tá? Outra hipótese de cabimento é a fraude. A fraude, para enganar a lisura do processo eleitoral, é o engodo, o ardil, a ilaqueação da boa-fé dos eleitores. E essa fraude, por exemplo, pode ser na adulteração de um documento. Por exemplo, um candidato se declarou alfabetizado e não é alfabetizado. Se declarou com uma determinada idade e não tem a idade. Fraudou o boletim de urna. Nós tínhamos muito, na época do sistema manual, o crime de mapismo, né? Em que alguns candidatos adulteravam o boletim de urna das eleições na hora da totalização. Por exemplo, mulheres que, para preencher o quantificativo do número de vagas do sexo feminino, registram a candidatura e laqueando a boa-fé. Aliás, isso, Sua Excelência, à época, o ministro Henrique Neves, reconheceu como hipótese de cabimento da AIME no Recurso Especial Eleitoral número 149, publicado no dia 4 de agosto de 2015. Né? Lá, adulterou-se o percentual do sexo feminino para fraudar. Diz Sua Excelência, a fraude objeto da ação de impugnação ao mandato eletivo diz respeito a ardil, manobra, a ato praticado de má-fé pelo candidato, de modo a lesar ou ludibriar o eleitorado, viciando potencialmente a eleição. O fato de o prefeito reeleito no município, isso aqui já é outro caso, transferir seu domicílio e concorrer ao mesmo cargo em município diverso no mandato subsequente, não caracteriza. Então, também, nós tivemos um caso em que o TSE, no Recurso Especial Eleitoral número 36.643 do Piauí, relator ministro Arnaldo Versiani, em 2011, publicado no informativo 20 de 2011,
não reconheceu essa transferibilidade de domicílio como um caso específico de AIME. Portanto, nessa primeira parte da aula, nós estamos vendo o cabimento da AIME nessas três hipóteses. Vamos seguir nos nossos estudos com outras orientações sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo.